Não, o senhor pode voltar, pode voltar. Fique aqui. Suzy, E você também, ó. viu? Aqui, ó. Porque o ensino da matemática, ele esteve por muito e muito tempo vinculado simplesmente àquela questão de memorização, né? Memorização de regras, de fórmulas e só. Mas a maneira realmente de se estudar, muitas vezes, é assim meio desmotivadora, não é? Porque toda aquela maneira, ela foi adquirida assim há muito tempo atrás e ficou uma forma pouco apreciada por os estudantes hoje em dia que adoram as coisas muito rápidas. No entanto, a gente sabe da importância da matemática para a vida humana. Então, as regras fazem parte do cotidiano de todos nós. E quanto mais a gente conhece as regras, né, principalmente da matemática, mais percebemos a sua extrema relevância para que nas mais diversas funções exercidas pela sociedade, a gente possa utilizá-la de uma maneira mais rápida e mais fácil. Vamos ver o clipezinho de hoje. Matemática, o terror de muitas crianças. A ciência dos números muitas vezes é apresentada como um monstro indecifrável. Mas esse bicho-papão pode se transformar num amigo divertido. E o caminho para isso é fazer do aprendizado um momento de prazer. Incentivar as crianças a brincar com números é um bom começo para que elas se familiarizem, percam o medo e aprendam com mais facilidade a matemática. E para falar sobre esse assunto tão interessante, eu tenho o prazer de receber a psicopedagoga Larissa Fonseca. Muito obrigada por ter vindo, Larissa. Olá, imagina, obrigada pelo convite, é um prazer. Ai, prazer vai ser para nós e para os nossos amiguinhos ali também, viu? E também tenho o prazer de receber o gerente de consultoria de campo do Kumon, Rodrigo Jorge Magalhães Rosa. Muito obrigada por ter vindo, Rodrigo. Bom dia, Suzy. Muitíssimo obrigado pelo convite. Bom dia, Larissa, também. Vamos aí desmitificar um pouco essa questão da matemática. Perfeito. Bom dia pra gente também. Eles adoram sempre estar aí, não é? Sempre juntos. E vocês vão prestar atenção no que a Larissa vai falar. Porque, Larissa, eu quero que você explique para todos nós por que a matemática, ela causa, além desse terror, né? Que você viu o Teco ali passando como sendo alguma coisa muito ruim, também uma apatia com relação aos alunos para realizarem as suas tarefas de matemática. Por que tem essa coisa tão difícil ligada a operações matemáticas? É quase que cultural, como Cultural, você falou, não é? né? Parece, matemática, tudo que demanda o raciocínio, a decoreba ali é uma coisa difícil. E, no entanto, quando a gente pratica a matemática no dia a dia, a gente percebe o quanto ela está no nosso cotidiano, em tudo que verdade. a gente fala, não só nos números e na contagem, né? Sim. Que a matemática envolve bastante outras coisas. Aí a gente acaba ficando mais amiga dela, né? As crianças acabam desmistificando um pouco e aí compreendem que elas usam muito mais a matemática, que elas gostam muito mais da matemática do que elas pensam nos videogames e várias principalmente, outras né? coisas, Porque onde interessa, eles realmente Isso. lidam com a Aí matemática. eles vão dizer, mas isso é matemática, adoro matemática. Então, o procedimento seria associar para a criança bem pequena a regras de matemática, mas de uma maneira assim divertida, de acordo com o interesse da criança? Também com o interesse dela, né? Sim. E mostrar exatamente isso. A matemática, ela está no puro e simples raciocínio lógico nosso, para a resolução de um problema, para uma decisão que você toma. Se você passa ou não passa no espaço, a criança pequena, aquela noção espacial, será que eu caibo ali, não caibo ali? Então, a matemática, ela está bem presente no dia a dia. Com certeza. E eu também queria que você falasse, Rodrigo, sobre essa questão do Kumon, porque qual é a metodologia que é ensinada no Kumon que faz despertar realmente o interesse, a rapidez da criança com relação ao entendimento da matemática? Ok, Suzy. O Kumon é um método de estudo individualizado. Sim. Né? Ele foi criado no Japão em 1954 e nós já estamos no Brasil há 35 anos. Sim. Né? O Teco, no início do nosso programa, ele demonstrou um medo muito grande da matemática. Né? E conforme a Larissa também comentou, existe esse mito todo. Então, é muito comum a gente ouvir pessoas falando, eu não gosto de matemática, Nossa, eu detesto é verdade. matemática, eu odeio matemática.
E isso está muito relacionado a lacunas de aprendizagem. Certo. Por isso que no Kumon, o aluno, quando ele inicia o seu estudo, ele inicia num ponto onde ele já domina. É um conteúdo que é fácil para ele. E esse ponto está abaixo da sua série escolar. Perfeito. Então, quando ele avança no ritmo dele, ele vem fortalecendo essa base de estudos, passa a acreditar nele de novo, aí eu consigo fazer, e aí gradativamente ele vai avançando para os materiais mais complexos. Olha que interessante, porque é essa sensação realmente que a pessoa tem, principalmente o Teco, que ele fala, eu tento, não sei, então eu desisto. Mas se a gente for... Não, viu, Suzy? Não é não, Teco? Não, eu nem tento. Você não tenta? Não. Você tem que tentar, Teco. Você está aprendendo agora. Você viu o que o Roberto falou? Você vai para uma etapa anterior, uma etapa que você domina, aí você se sente mais encorajado para o desafio e vai seguindo assim, o desenvolvimento daquele raciocínio, daquele conteúdo para frente. Agora, Larissa, como é que os pais podem auxiliar os filhos nessa questão da matemática? Porque muitas vezes eles próprios têm a mesma dificuldade e falam, meu Deus, eu não entendo nada. Eu entendia de um jeito, hoje em dia os professores explicam de outro. Como é que os pais que estão nos assistindo podem auxiliar os filhos nessas questões? Olha, os pais e educadores, porque às vezes eu falo, quem dá matemática no início da vida escolar é um professor que normalmente também não está na área de exatas e não era tão amigo da área de exatas. Sim. Mas os pais... mostrar para a criança todo esse raciocínio, que seja no dia a dia, olha, você vai encher o copo, mostrar a função social dos números no relógio, que horas são agora, para onde você vai, você quer toda essa comida, enche só metade de um copo de água para mim, por favor. Então, os pais, além de demonstrarem interesse para as crianças contextualizar essas questões matemáticas no dia a dia da criança, auxilia ela a ficar mais íntima, se familiarizar mesmo com as noções de raciocínio espacial. São duas pessoas, não. Diga. São duas. Como duas. sim? Eu tava contando aqui, ó, um é a Larissa, o outro é o Roberto. E o Rodrigo tá onde? A Suzy falou Roberto? Então foi toda a minha confusão. Olha, a gente vai rapidinho pro intervalo e voltamos já com mais dicas de como a gente pode tornar a matemática de uma maneira mais divertida com os nossos amiguinhos aqui também. A gente vai rapidinho e voltamos já, ok?